Bom pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre Abraham Kuyper, Estado e Sociedade. Bom, os tópicos que vamos discutir nesse vídeo foram extraídos do livro Calvinismo, que é um livro bastante conhecido do Kuyper, em que ele discute cosmovisão cristã no que diz respeito à política, arte, cultura, dentre outros temas. Pois bem, no que diz respeito a Estado e sociedade, Kuyper faz alguns comentários bastante interessantes. Bom, ele entende que a fórmula principal do calvinismo, enquanto sendo uma cosmovisão cristã mais bem desenvolvida que outras perspectivas, que outras teorias ou teologias, no pensamento calvinista, a doutrina da soberania de Deus ela é pensada ou assumida como sendo uma doutrina que diz respeito ao domínio de Deus sobre todo o cosmos, e não apenas sobre a salvação. A partir disso, Kuyper, a partir desse princípio geral calvinista, Kuyper ele discute a soberania de Deus, irradiando sobre Estado, sociedade, também igreja, mas aqui a gente vai se dedicar aos tópicos de Estado e sociedade. Então, como Deus revela sua soberania sobre o Estado e a sociedade. Bom, sobre o Estado. De acordo com Kuyper, o Estado ele surge com um impulso natural dado por Deus ao homem de se associar mutuamente. Kuyper ele entende que o homem ele seria um animal político, né, usando o termo de Aristóteles, um animal político porque ele teria um ímpeto inato, natural, dado por Deus para se associar mutuamente. A partir disso, e com o desenvolvimento da história, foi necessário fundar um poder político, um Estado, para decisões políticas no que diz respeito às relações sociais. Então Deus estabeleceu, dentro de um mundo caído, magistrados ou governantes para restringir a liberdade individual de um em relação ao outro, de modo que, numa sociedade plural, em que pessoas pensam diferente e têm cosmovisões diferentes, o pecado ele não destrua essa sociedade porque o Estado ele também atua por meio dos seus governantes, magistrados, autoridades públicas, para equacionar as relações sociais entre pessoas diferentes. Então, Deus estabeleceu magistrados para restringir o ímpeto que o indivíduo tem, um ímpeto natural de exercer sua liberdade. Então, é preciso que o indivíduo respeite a liberdade do outro para que haja uma coexistência minimamente pacífica na sociedade. E o Estado, ele é o ente que possibilita e que atua no sentido de equilibrar os diversos interesses entre os indivíduos distintos. Contudo, a autoridade do Estado, ela pode se tornar despótica, na medida em que o Estado ele avança, ele com seu poder avança sobre esferas e sobre os interesses dos indivíduos, podendo restringir ou retirar o âmbito de liberdade dos indivíduos e também das esferas e comunidades sociais. Então, para Kuyper, nenhum homem ou grupo de homens tem o direito natural de governar sobre todos os homens, porque só Deus tem o direito, né, por ser o Criador, de dominar ou de governar sobre todos os homens. Então, a autoridade que um governante recebe é uma autoridade delegada. Ele recebe por delegação de Deus. Ou Deus lhe compete algumas atribuições para que ele exerça aquele poder que é temporário, né, e que não pertence à autoridade pública, mas pertence a Deus, que ele exerça aquele poder da melhor forma possível. Então, Deus ele faz essa delegação devido ao pecado, constituindo autoridades, magistrados, para que mantenham uma ordem social. Nas palavras de Kuyper, toda autoridade de governo sobre a terra origina-se somente da soberania de Deus. Somente da soberania de Deus. Então, nenhuma autoridade terrena tem poder absoluto. Só Deus tem poder absoluto. O magistrado, então, ele é um instrumento da graça comum, da graça de Deus, revelada ou derramada sobre todos os homens, para restringir a desordem do mundo por conta do pecado, a possibilidade de os homens destruírem mutuamente, as esferas sociais se destruírem mutuamente. Então o magistrado ele é constituído para ser esse instrumento da graça de Deus e restringir a liberdade no sentido que pode, né, eventualmente causar uma desordem social. E o magistrado ou o governante, ele é servo de Deus para preservar a criação divina. Ou seja, o Estado também tem a competência de preservar a criação divina, leia-se no sentido mais amplo possível, seja do meio ambiente até a vida humana,
que eventualmente vive numa condição de miséria extrema. Então o Estado ele também tem um grau de competência para atuar no sentido de preservar a criação divina no mais amplo sentido. Pois bem, Kuyper, quando ele faz essa argumentação, ele tem em vista algo muito interessante, que é a doutrina da soberania da Revolução Francesa, soberania popular, porque a Revolução Francesa é percebida por Kuyper como um dos grandes elementos que ele chama de modernismo, né? Ou seja, o espírito moderno que se opõe a Deus, e que se coloca no sentido de constituir os homens como sendo a autoridade final sobre a sociedade e o Estado. Então, Kuyper rejeita essa noção de que a soberania popular é a voz última da sociedade, na medida em que a soberania popular ela acaba ignorando a vontade de Deus, né, e os mandamentos divinos, e coloca o homem no centro para determinar as normas e valores daquela sociedade. Então, Kuyper ele rejeita essa perspectiva por entender que não são os homens que, por maioria, podem criar instituições e tomar decisões contrárias à vontade de Deus. Né? Deus dá liberdade, um âmbito de liberdade para que decisões humanas sejam tomadas no âmbito democrático, mas a autoridade da soberania popular não é absoluta. Né? Por quê? Porque ela deve respeitar os limites ou as normas ou princípios que Deus estabeleceu na ordem da sua criação. Além disso, Kuyper também rejeita algo que ele chama da escola histórica alemã, que basicamente defende uma noção da preservação de que a sociedade e as suas escolhas é fruto de um processo histórico progressivo, né, de uma ordem espontânea que vai surgindo na história. Então Kuyper rejeita isso que a gente chamaria de historicismo, né, ou seja, a história determinando as normas e valores sociais. Então Kuyper rejeita isso, ele entende que na verdade o ser humano ele tem, mais uma vez, o seu âmbito de liberdade para tomar decisões acerca do Estado, acerca da escola, das empresas, etc. Mas tudo isso tem que respeitar as esferas de soberania, né, que falaremos daqui a pouco, e tem que respeitar os princípios gerais determinados por Deus na ordem da criação. Então, discutir essa questão do Estado, a gente discute também um pouco sobre a questão da sociedade. Então, para Kuyper, a soberania de Deus na sociedade implica que a família, os negócios, a ciência, a arte, e todas as outras esferas da sociedade devem obedecer uma alta autoridade dentro do seu próprio seio. Uma autoridade que governa pela graça de Deus. Ou seja, ele entende que cada esfera social, a ciência, a arte, o Estado, a família, os negócios, cada esfera social tem autoridades que são competentes e receberam suas atribuições e poderes dados pelo próprio Deus. Então, um pai de família, né, ele recebeu a sua autoridade dada por Deus. Né? Alguém que cuida, um cientista, ele recebeu uma autoridade para discutir sobre determinados elementos da ciência no seu âmbito de atuação, e essa autoridade vem de Deus. Né? E assim sucessivamente na arte e nas demais esferas da sociedade. Então, a autoridade que Deus dá a cada esfera social e seus respectivos agentes, que são constituídos enquanto autoridades, indivíduos que têm autoridade dentro daquela esfera, tudo isso vem de Deus. Deus deu autoridade aos líderes eclesiásticos para que dentro da esfera religiosa, institucional, eles possam tomar decisões. O Estado não pode, por exemplo, arbitrar aquilo que vai ser decidido dentro de uma igreja, por exemplo. Né? Porque seria uma invasão de uma esfera sobre a outra. E aí a autoridade que Deus deu a um pastor não foi a autoridade que ele deu a um governante, de modo que o governante possa eventualmente tomar decisões no lugar de um pastor, de um líder eclesiástico, por exemplo. Né? E assim sucessivamente. É possível aplicar esse princípio em cada relação social. Pois bem, então, Kuyper fala da soberania nas esferas sociais individuais. Cada esfera, nada tem acima de si, exceto Deus. O governo deve promover a justiça e cuidar do povo para que as esferas sociais desenvolvam suas potencialidades. Então, cada esfera deve respeitar a autoridade da outra e cada uma deve desenvolver suas potencialidades. Então, Kuyper diz que isso é o princípio da soberania das esferas, que basicamente a gente visualiza como sendo, né, a autoridade absoluta é de Deus e Deus atribui competências a cada uma das esferas sociais. Todas as esferas sociais estão no mesmo nível,
né, patamar não tem uma esfera sobre a outra, ou que subjuga a outra. Né? Cada uma tem a sua competência e autoridade dada por Deus e deve respeitar o âmbito da outra para que a gente tenha uma sociedade minimamente harmônica. Apesar do pecado, a gente tem uma sociedade plural, ampla, né, que tem vários setores representados, vários interesses representados nessa sociedade e que convivem minimamente com uma certa ordem. E toda essa autoridade é dada por Deus, né, para cada esfera social. É delegada por Deus, né, para cada esfera social. Então, nessa perspectiva, né, cada autoridade, cada magistrado é instituído por Deus em cada esfera social e deve reger aí o governo das leis. Né? O que Kuyper fala do império das leis, que foi uma tradição que também calvinistas contribuíram para defender. Pois bem, então nesse sentido, em Kuyper, a sociedade ela é pluriforme, ou seja, ela tem várias instituições e esferas sociais, com suas respectivas natureza, normas, limites, fundadas na soberania divina. Um outro autor posterior a Kuyper vai desenvolver isso, que é o Hermann Doivel. Ele vai desenvolver esses princípios, né, pensando em funções e outras questões que a gente vai discutir em outro momento. Mas o que Kuyper fala dessa soberania das esferas é bem interessante porque é um princípio geral para a gente pensar acerca da sociedade. Isso Kuyper, na verdade, está oferecendo uma espécie de teoria social sob inspiração cristã, lastreada na tradição calvinista. Pois bem, e para finalizar, Kuyper ele ainda diz que nenhuma esfera ela é soberania no sentido de que uma esfera não possa, que o Estado não possa eventualmente resolver ou atuar para resolver eventuais conflitos ou injustiças que surjam dentro de uma esfera. Né? Então Kuyper ele chega a dizer que é possível que o Estado ele interfira nas esferas sociais em três hipóteses. Quando as esferas entram em conflito entre si, né? Além disso, quando ela para defender pessoas individuais fracas, né, ou que têm alguma necessidade dentro daquela esfera, contra qualquer abuso de poder dentro daquela respectiva esfera. Assim como o Estado pode constranger todos a exercer as obrigações pessoais e financeiras para a manutenção do próprio Estado. Ou seja, o Estado pode cobrar imposto, né, de forma comedida, obviamente, para administrar as suas atividades. E aí Kuyper termina dizendo algo interessante, que a decisão sobre essas questões de interferência estatal, ela não pode repousar unilateralmente no magistrado, ou seja, um juiz ou um governante qualquer não pode, por sua vontade própria, a partir vou interferir em tal esfera social, né? Vou cessear a liberdade, vou, enfim, né, descumprir a lei para tomar decisões que dentro daquilo que eu acho que é o adequado. Então, Kuyper diz que a lei deve indicar, o império da lei, o governo da lei, deve indicar os direitos de cada um. Né? Ou seja, isso é a doutrina do Estado de Direito. Né? Deve haver um Estado de Direito em que claramente estão estabelecidas as leis e os limites de cada governante, para que se tenha uma sociedade minimamente harmônica e quando surgirem os conflitos, a lei determine a forma, o procedimento, para que o magistrado ele possa interferir numa situação de injustiça dentro de determinada esfera. Né? Vejam que essa discussão em Kuyper ela é interessante e ela é bastante abrangente, ela é uma teoria social bastante abrangente que pode ser desdobrada em vários temas, né? Na economia, na cultura, na arte, enfim, sempre pensando dessa perspectiva cristã. Outros autores posteriormente vão discutir e vão ampliar essas discussões, aprofundar essas discussões em questões específicas, né, e são temas de vídeos posteriores.